É possível ser solteiro e ser feliz? É possível ser solteira e realizada? Eu não estou falando de celibato, mas eu conheci algumas solteiras nos últimos 3 anos, que a fé dessas irmãs me inspiraram, e aquilo que elas produzem para o Senhor. E eu sempre creio, e a primeira verdade que eu creio, é que a vida não começa depois do casamento. A Bíblia diz assim, lá em Colossenses 3,11, nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo. Você pode repetir, Cristo é tudo? Cristo é tudo. Irmãos, a nossa vida está em Cristo. Ele é maravilhoso, suficiente. Ele é o noivo, Ele é tudo. Ele é o sol da justiça. Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Ele é a fonte de vida e de alegria. Nele nós podemos depositar todos os nossos anseios e temores e medos. Jesus é tudo. Cristo é tudo. Nós precisamos de crer nisso com todo o nosso coração. Jesus é a fonte da nossa realização. Tem muita gente infeliz no casamento, porque antes de casar, idolatraram o casamento. Pessoas que viam no casamento a razão para existir. A vida começa quando você tem um encontro com Jesus. E aí você começa a compreender quem você é em Cristo Jesus. Não procure em alguém aquilo que só pode ser encontrado em Deus. Realização plena só encontra em Deus. Quem busca o sentido da sua vida na sua alma gêmea, se é que alguém crê nisso aqui, no outro ser humano, terminará frustrado. A nossa realização está em Cristo Jesus. A segunda verdade, tenha no coração uma paixão central, algo que predomina no seu coração e na sua mente, o propósito eterno de Deus, a glória de Deus. Colossenses 10:31 diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que nós precisamos fazer isto para a glória de Deus. A chave para o sucesso em tudo o que eu fizer será para a glória de Deus. Uma terceira verdade, não busque um casamento para ser feliz, seja feliz para casar. Nós precisamos de encontrar felicidade enquanto solteiro. Então não busque um casamento para ser feliz, seja feliz para casar. Quem se casa para ser feliz, casa com a motivação errada. Quem se casa para ser feliz, pode ser a causa da infelicidade do outro. A felicidade, antes de ser uma colheita, ela precisa de ser uma semente. Faça o outro feliz. Depois você vai ser feliz. A felicidade começa com semeadura. Então não busque um casamento para ser feliz, mas busque ser feliz para casar. Uma quarta verdade. O tempo da espera nas mãos de Deus é parte integrante da sua caminhada com Ele. E às vezes a espera vai ser mais longa. Mas nós precisamos de entender que no tempo da espera, Deus está trabalhando dentro de nós. Isaías 64:4 diz assim, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e nem olho viu, outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que neles esperam.
Há um Deus que está trabalhando por você, amém? Você crê nisso de todo o coração? Que o tempo da espera faz parte da nossa vida e da nossa caminhada com Deus, e que nesse tempo da espera há um Deus que está trabalhando em nós e que trabalha por nós. Salmo 37:7, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. De repente, aquele que está sendo rápido de Bíblia aí pode estar achando estranho, mas como eu copiei esses textos, eu copiei de uma Bíblia que não é exatamente a Bíblia que nós estamos acostumados a usar. Então, por isso, às vezes, há alguma diferença, mas o texto é esse. Então, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Isso é o que o Salmo 37:7 está dizendo. Há uma bênção para ser desfrutada no tempo da espera. Desfrute-as. A sua paz no tempo de espera depende do tanto que você conhece do caráter de Deus. Se você está impaciente, ansioso, eu te aconselho a buscar o Senhor e a conhecer o caráter de Deus, porque Deus é soberano, Deus é sábio, Romanos 16:27, Deus é compassivo, Salmo 103:3. O melhor lugar para descansar é no centro da vontade de Deus, confiando que nossa vida está nas mãos dEle. Salmo 139 vai dizer assim, que toda a nossa vida, todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus. Deus está computando, anotando, já fez isso antes de nós nascermos. Amém? Confiemos na sabedoria, confiemos na soberania e que Deus, o nosso Pai, é um Deus compassivo. Quinta verdade, cuidado com a armadilha de se comparar com a sua irmã ou irmão que estão se casando mais novos do que você. Isso te faz sofrer? Produz ansiedade em você? Você perde o sono? Você deixa de cumprir algo em relação a Deus e ao reino de Deus por causa disto? 2 Coríntios 10:12 diz assim, entendam, não queremos nos comparar àqueles que se julgam superior a nós, não ousamos tanto. Além disso, com toda esta comparação, medição, competição, eles acabam perdendo o rumo. Então, cuidado, não de ficar se comparando com a sua irmã ou irmão que está casando antes de você. Filipenses 4:11-13 diz assim, Paulo vai dizer que ele aprendeu a viver contente e satisfeito a despeito de qualquer circunstância. E aqui é um solteiro ou viúvo falando. Paulo vai dizer, sede grato, sede agradecido. Quando você passa mais tempo reclamando do que você não tem, do que agradecendo pelo que você tem, você não cumpre a palavra de Deus. Sede agradecido. A ingratidão, ela fecha a porta do céu, impede a bênção de Deus na nossa vida. Antes de dormir ou se levantar, se concentre no que você tem para agradecer a Deus. Encontre contentamento no que já existe em sua vida. Sétima verdade. Viva sua vida ao máximo, com intensidade. Eu percebo que alguns solteiros estão vegetando. Não estão vivendo a vida, tudo aquilo que a vida nos oferece, não vivem a vida com intensidade, com ardor, com paixão, com vibração. Claro que eu estou dizendo isso, num padrão de santidade estabelecido com Deus. Mas, dentro desse padrão que Deus estabeleceu, nós devemos e podemos viver a nossa vida com intensidade. Saia da zona de conforto. Viva uma vida cheia de muitas emoções. Experimente, dentro do padrão estabelecido por Deus, aquilo que a vida tem para nos oferecer. Faça cursos,
estude, pregue o Evangelho, experimente intercâmbios em viagens missionárias. Não perca oportunidades, conheça pessoas, sirva, seja útil. Paulo, ao escrever para Timóteo, ele diz: eu estou sendo oferecido por libação, eu vou morrer, mas eu vou morrer vazio, pois eu fiz tudo que eu podia fazer para cumprir o propósito de Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu vivi intensamente, como sabão nas mãos da lavadeira, eu me deixei gastar. Quantos não estão vivendo intensamente? É como se a barra de sabão tivesse inteirinha, porque não se deixa gastar, não se gasta, não se envolve. Você está aproveitando esse tempo de solteiro? Paulo está dizendo: eu não vegetei, eu vivi intensamente para Cristo Jesus. A minha palavra aqui, meu conselho é assim: desenvolva-se como indivíduo, crie, inove, cresça, estude, conheça, viaje, desfrute da vida, seja santo, pregue, não perca oportunidade, sirva pessoas. Tudo que for de boa fama, que estiver dentro do padrão de Deus, usufrua. Faça cursos, aprenda a cantar, aprenda a tocar. Há muito nessa vida para nos oferecer, e nós precisamos fazer isso. Então, o que eu quero dizer é que dentro da sua realidade, seja ela financeira, dentro do seu contexto, mas viva intensamente, pregando o Evangelho, servindo pessoas, sendo útil a pessoas. Não passe a vida deitado num sofá, no Facebook, no WhatsApp, não vegete, mas viva. Amém? Oitava verdade: cuide da sua mente. Talvez essa seja uma palavra muito oportuna para se ministrar até com mais tempo. Aqui eu quero falar de forma bem resumida. Provérbios 26, 7 diz assim: você é como imagina a sua alma. Você é o resultado daquilo que você pensa. Se eu sou o resultado daquilo que eu penso, então eu preciso concentrar nos meus pensamentos, pois eles criam a minha realidade. Você é aquilo que você, como imagina a sua alma, como você pensa. Onde você está colocando a sua atenção? Qual é o seu pensamento mais dominante? Sua realidade é o testemunho do que está acontecendo em sua cabeça. Alinhe-se com o propósito eterno. Num tempo onde o entretenimento, as séries, o Facebook, os WhatsApps, muitos precisam ter a mente renovada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Alinhe-se com o propósito eterno. Monitore os seus pensamentos. Apague os pensamentos negativos. Passe os próximos dias mudando os padrões de pensamentos. Invista tempo para formar novos caminhos neurais no seu cérebro. Transforme a sua mente. Se sujeite a sua mente, seu pensamento cativo a Cristo Jesus. Permita que o Espírito Santo renove sua mente. Nós vivemos dias em que a nossa mente vem sendo tomada de um tanto de informações, e isso produz um espírito preguiçoso e cansado, e aí nós ficamos com preguiça de buscar a Deus, porque o nosso coração e a nossa mente está saturado, e às vezes se manifesta até na forma de uma não concentração, talvez até numa palavra como esta, porque na nossa mente está cheia. Nós precisamos de esvaziar nossa mente, de reconstruir novos pensamentos, amém? Principalmente os pensamentos negativos e pessimistas. Gaste tempo fazendo isso, falando: Deus, eu quero transformar a minha mente, eu quero alinhar a minha mente com a Tua vontade, com o propósito eterno, amém? Nona verdade: cuide mais do teu corpo do que do seu carro ou do celular. Quanto tempo você gasta com o seu celular? O nosso corpo é templo do Espírito Santo, santuário de Deus.
Se alguém destruir o santuário, que é o seu corpo, Deus o destruirá. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você pensa, cuidado com quem você anda e cuidado aonde você vai, para você não levar o Espírito Santo a lugares que o desonram, para você não ver coisas que difamam o Espírito Santo, envergonham o Espírito Santo, causa estranheza ao Espírito Santo. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. O carro e o celular você troca, negocia, conserta, o corpo nem sempre. Um outro aspecto desse cuidado do corpo, você presta atenção ao que come, no quanto você come. Solteiros precisam estar em boa forma, não é culto ao corpo, mas viver de uma forma saudável, caminhar, correr, ter bons hábitos. Mas acima de tudo, cuide do seu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Seja organizado, arrume o quarto de vez em quando, sua mãe vai ficar feliz aí, um toque para os rapazes. Quero te dizer que gente relaxada atrai gente relaxada. Então, cuidado com o que você vê, com quem você anda. Última verdade, invistam em amizades saudáveis. O reino de Deus é o lugar para se fazer amigos. Seu sucesso na vida, depois de Cristo, vai depender com quem você escolhe para se relacionar, para ser amigo. Com quem você vai trabalhar, quem é o seu chefe. Há amigo mais chegado que irmãos, Provérbios 18, 24. Tudo na vida vai depender de como você relaciona com as pessoas. Sozinhos, estamos desprotegidos, mas com um amigo, nós já temos força. Temos força para enfrentar o pior. Então, o meu conselho é, conheça gente novas. Expanda, abra mais o leque de seus relacionamentos. Quantos amigos você tem? Dá para contar numa mão, nas duas mãos? Está faltando dedo? Tem dedo sobrando? Quantos amigos você tem? Amigos não são opcionais, são necessários. Amigos não são opcionais, são necessários. Amigos são aqueles que são como árvores frondosas, que nos oferecem fruto e sombra nos dias difíceis. Você é amigável? Você é agradável? Deixa eu te fazer uma pergunta bastante provocadora. Você faz falta? A sua ausência provoca que sentimento no grupo? De saudade ou de alívio? Só tem amigos quem sabe ser amigável. Eu quero citar um cara que eu acho que no céu nós vamos ser muito amigos. O José do Egito. Porque pensa num cara que sabia ser amigável. José, como escravo na casa de Potifar, conquista, se torna amigo, vai para o presídio, para a cadeia, se faz amigos, está diante do faraó, se faz amigos, pensa num cara simpático. Era o José. Então, eu creio que o José, ele cativava, ele encantava as pessoas. Mesmo quando vendido aos seus irmãos, quando vê os seus irmãos, ele chora ao ver seus irmãos. Pensa em alguém que não guardava mágoa nem rancor. Esse é um amigo. Então, só tem amigos quem sabe fazer amigos plantando a semente da amizade. Amigos são aqueles que nos falam a verdade, que nos ajudam a ser parecido com Jesus. Nós precisamos ser pessoas amigáveis, tocáveis. Quando nós somos esse tipo de pessoa, nós facilitamos o trabalho de Deus em nos santificar e nos fazer parecido com Jesus. Então, meu conselho é, construa bons relacionamentos. Tenha o máximo
de amigos. Isso é um conceito que eu vou falar depois, dentro do relacionamento dos solteiros, mas eu digo o seguinte: moças e rapazes, sejam amigos. Alguns entre nós, machistas, até como eu, assim, de vez em quando, diz assim: homem não tem amizade com mulher. Isso é balela. Homem, rapazes, têm amizades com moças. Amém? É hora de vocês fazerem assim: amém! Aleluia! É isso mesmo. Então, construa amizades. Eu só quero terminar contando um conto sobre amigos, porque amigos é aqueles que estragam teu quadro para salvar tua vida. Havia um pintor e ele estava pintando um quadro num andaime a 7 metros de altura. E depois de uns 3 meses pintando aquele quadro, passava horas ali pintando aquele quadro, e quando ele termina, e ele começa a olhar para o quadro, e ele vai andando para trás, e contemplando o quadro, ele não percebe que ele estava quase caindo do andaime. E um amigo pega uma brocha, cheia de tinta úmida, e joga naquele quadro. Quando joga no quadro: o que foi que você fez? Você estragou o meu quadro? Ele diz: eu estraguei o teu quadro, mas salvei a tua vida, porque mais um passo ele teria caído. Você tem amigos que estão dispostos a estragar o teu quadro, mas não te deixar errar e salvar a tua vida, te dizendo a verdade? Nós precisamos de amigos, amém? Bem-aventurado é o que tem amigos. Esses lhe serão não apenas lugar de conforto, de consolo, daqueles que lhe falarão a verdade, mas que cuidarão e que te protegerá na nossa caminhada. Amém? Dentro deste assunto, eu queria, à guisa de introdução, dizer o seguinte: é um desejo nosso como presbitério deixar isso o mais leve possível. Esse assunto, compromisso para casamento e relacionamento entre os solteiros, o nosso desejo é deixar isto o mais livre possível, com o máximo de liberdade possível, para que vocês possam casar com facilidade e rápido, amém? O presbitério dessa igreja não quer ser nenhum empecilho para vocês se casarem, mas também queremos que seja o mais santo possível, amém? Amém. Os amém tem que ser igual, hein? Então, para que vocês casem com toda a santidade, dentro de um padrão que as Escrituras requer. Eu quero falar baseado em 3 pilares para poder tratar desse assunto. E, ao final, tentar deixar um passo prático, um padrão, e para que todos saiam daqui sem nenhuma dúvida. E, se for necessário, a gente abra no final, até para perguntas, que o Helder e o Flávio estão aqui, loucos para poder responder, mas que ninguém saia em dúvida, mas compreenda bem o padrão de Deus e que o presbitério em Belo Horizonte estabelece. Os principais pilares para tratar desse assunto primeiro, a autoridade das Escrituras. Então, nós precisamos de olhar para as Escrituras e entender aquilo que as Escrituras nos revelam e nos mostram dentro deste assunto. O outro é a questão da santidade. Então, todo esse relacionamento entre os solteiros, ele vai ser sempre pautado, tanto na Escritura quanto na santidade. O compromisso para o casamento também, na sua forma, naquilo que nós entendemos como modelo, precisa também de ser entendido a partir do presbitério local. Por quê? Porque algumas congregações, debaixo deste ministério de Marcos e Mário, nas suas localidades, pode ter uma coisa ou outra que pode diferir, um detalhe ou outro. Eu creio que não vai, naquilo que toca à autoridade das Escrituras, naquilo que toca ao padrão de santidade, eu creio que nós somos 100% iguais, temos o mesmo parecer. Mas naquilo que toca, talvez, a forma, nós podemos divergir um pouquinho, e nessa forma, quem estabelece, à luz das Escrituras, debaixo de um ambiente de unidade, é o presbitério na localidade.
E vocês precisam de ter isso claro no coração de vocês, porque ao relacionar com outras congregações, ou até mesmo com outros irmãos, nós entendemos que você precisa de, neste assunto, como em outros, também estar sujeito ao entendimento e ao governo desse presbitério local. Amém? Eu quero começar respondendo uma pergunta que muitos fazem, seja até aqui entre nós, e que outros lá fora nos fazem, e que vocês precisam de responder, à luz das Escrituras. A pergunta é assim: por que não pode namorar? Por que não pode beijar? Por que não pode ficar? Se ficar virou um termo para definir namoro, né? Então por que não pode ficar? Eu quero responder isso dizendo o seguinte: o que é o namoro? O namoro é um estado civil de irresponsabilidade, onde os envolvidos têm alguns privilégios de uma pessoa casada, mas não têm nenhuma responsabilidade. Normalmente, é um relacionamento que se desenfreia na lascívia, onde o rapaz e a moça tocam no corpo um do outro em uma defraudação mútua. Isso é namoro. O conceito de namoro aí fora é este. A Bíblia, e só a título de entendimento, quando eu citei aqui a palavra lascívia, o que é a lascívia? A lascívia significa sensualidade, luxúria, impudência ou falta de pudor, libertinagem. É o pecado do sexo não consumado, mas já instalado na mente e coração. Gálatas 5:19 e 20 vai dizer assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Eu fiz questão de ler a lista toda, porque a lascívia se encontra, é a terceira obra da carne listada nesse texto, está entre impureza e idolatria. Então nós precisamos de entender que lascívia é um pecado grave, e que o texto termina dizendo que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. O lascivo não herda o reino de Deus. Então, você já consegue explicar por que um cristão não pode namorar? Sendo solteiro? Porque o namoro é para depois do casamento. E aí nós vamos namorar. Mas um homem, um rapaz e uma moça não pode tocar no corpo um do outro sendo solteiros. Isso é defraudação, isso é lasciva. O namoro é para depois do casamento. Pela palavra de Deus, um homem nunca pode tocar no corpo de uma mulher, a não ser que ela seja sua esposa. A ordem é fugir da impureza. 1 Coríntios 6:18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, a nossa consciência de que nós pertencemos a Deus, de que nós fomos comprados por Deus, que o nosso corpo pertence a Deus, porque ele é templo do Espírito Santo, morada de Deus. Eu acredito que esse entendimento e essa revelação precisa aumentar dentro do nosso coração. Porque o pecado da imoralidade é contra esse corpo em que Deus habita. A palavra diz assim, o Espírito Santo que nós temos, tendes da parte de Deus. E o texto diz assim, e que nós não somos de nós mesmos. Você pertence a Deus, eu pertenço a Deus, eu fui comprado. Esse senso de pertencer a Deus
precisa aumentar dentro de nós. Amém? O namoro entre solteiros, ele é estranho, contradiz os parâmetros e a coerência bíblica. Alguns podem dizer assim, mas a Bíblia não fala sobre namoro. De fato, porque na Bíblia fala sobre solteiro, fala sobre casado e fala sobre aqueles que estão comprometidos para o casamento. Mas você não vai achar essa expressão namoro. Por quê? O namoro é um estado civil de irresponsabilidade, que quase sempre termina numa defraudação mútua, que quase sempre está presente a impureza e a sensualidade e a lascívia. Então é por isso que um cristão, um discípulo, não namora quando solteiro. Pois bem, um outro ponto importante que eu quero abordar. Então, até aqui foi porque solteiros não namoram. Um outro ponto importante, a consciência do casamento dentro do propósito eterno de Deus. Eu quero falar isso de forma muito resumida, mas eu quero dizer o seguinte: Deus é o autor do casamento. O casamento, ele é a ideia de Deus. O casamento, ele é criacional. Foi ideia de Deus dar uma esposa a Adão. O Adão não estava reclamando porque estava sem uma semelhante ou sem uma esposa. Foi Deus que percebeu e falou: Adão, você está precisando de uma esposa. Então, foi ideia de Deus dar uma esposa a Adão. E Deus disse a Adão, para serem fecundos, gerarem filhos para Deus. Deus teria uma enorme família de filhos por meio de Adão e Eva. Muitos filhos que seriam parecidos com ele. Então, essa é a ideia do casamento, é o propósito do casamento dentro do propósito eterno de Deus. O casamento, ele não é constituído apenas para a felicidade do homem. O casamento é constituído também para se terem filhos, gerarem filhos para Deus. Isso faz parte do propósito eterno de Deus. Teus filhos serão filhos de Deus. Isso estava estabelecido no plano eterno de Deus. E essa consciência de que o casamento faz parte do propósito eterno de Deus é por causa disso. O homem teria filhos, se casaria, teria filhos e geraria filhos para Deus. E Deus então teria uma enorme família sobre essa terra. Então, isto tem a ver com o propósito, com o objetivo do casamento, dentro do propósito eterno. O casamento, ele é obra de Deus. Eu estou dizendo isto, queridos, porque me preocupa algumas coisas em nosso meio. Porque o mundo ele jaz do maligno mesmo, então ele já está na pior. Mas entre nós, há casais que não querem ter filhos, cujos pensamentos são assim, mas tem que acordar de madrugada. Minha esposa vai engordar, não vai ficar tão bonita mais. Carnalidade pura. A esposa não quer ter filhos porque vai engordar e seu corpo vai se transformar. Carnalidade pura. Esse não é um pensamento cristão. Isso é um pensamento. Não estou dizendo que homens e moças, mulheres e homens não devam se cuidar. Claro que deve, mas eu estou dizendo que ter esse pensamento é um pensamento que contraria o propósito do casamento. Cheguei a ouvir esses dias um rapaz dizendo assim: filho vai acabar com o corpo da minha esposa. Pensei, esse aqui não merece casar. Moças que não querem largar seus empregos para serem esposas. Você, moça, deveria se preparar para ser boa dona de casa antes de ser uma boa profissional no mercado de trabalho. Aprender a lavar, a passar, a cozinhar, ter noções para ser boa mãe, saber como criará os seus filhos. Se aprende a ser boa dona de casa, é antes do casamento. Depois do casamento você vai se aperfeiçoar, até para poder ensinar as mais novas. Mas antes de ser boa profissional no mercado de trabalho, você precisa ser boa esposa
boa dona de casa. Inclusive, na hora de escolher o teu curso, e aqui eu quero só dar uma palhinha, porque as moças podem e devem trabalhar fora enquanto solteiras. O trabalho, normalmente, ele vai ajudar na sua construção como ser humano, ele vai te trazer responsabilidade, maturidade, mas na hora de escolher um curso da sua formação, ore ao Senhor, coloque diante de Deus, escolha um curso que pode ser útil depois do casamento, na sua família, no serviço ao reino de Deus. Irmãos, não sou aqui um bom para falar sobre esses cursos, mas me vem alguns à mente, talvez estejam melhor na mente de vocês, mas eu quero citar alguns, do tipo, por que você não faz um curso de ser enfermeira? Gastronomia? Outros cursos, talvez pedagogia, culinária, são cursos e áreas que lhe serão úteis depois do casamento. Você pode aí na sua mente, eu quero te sugerir, pensar em outros cursos que podem ser úteis. Nós estávamos, por exemplo, no retiro, agora, uma criança correndo, bate a cabeça, dá um rasgo aqui assim. O sangue dele estava quente, porque ele estava correndo, pensa um corte na cabeça, que a mão do irmão que estava segurando assim, o sangue estava vazando entre os dedos. Eu pensei o pior, nossa Deus, esse menino tem que correr com ele para o hospital. A Heloína estava ali, enfermeira, falou, Heloína, vem cá. A Heloína chegou, olhou, falou, tira a mão, deixa eu ver. Não, isso é só superficial, essa região do cérebro aqui, porque tem muito sangue mesmo, mas pode ficar tranquilo. Nós, descansamos. Eu pensei, gente, que bênção. Se fosse só eu aqui, jogava esse menino no carro de qualquer jeito e ia vazado para o hospital. O menino nem precisava de ir no hospital, foi. Olha, você vê que curso. Uma irmã que estava ali, que pôde nos atender, nos servir no momento de aflição. As moças façam isso, escolham cursos que poderão ser úteis, pedagogia. Nós falamos sobre ensino em casa, que é algo que nós cremos, não como doutrina, mas como algo que é bom, que ajuda a criar os nossos filhos, aqueles pais que o querem fazer, que o façam. Se você for uma boa professora, você vai poder fazer isso com destreza, com habilidade. Vai abençoar muitíssimo a sua casa. Estou aqui, queridos, mas o que eu queria é que o Espírito Santo, que você orasse ao Senhor quando fosse escolher. Amém? Mas o que eu quero dizer é que você, antes de ser uma boa profissional no mercado de trabalho, você precisa de ser uma boa dona de casa. E que quando você for casar, abra mão com facilidade do seu emprego. Tenha isto claro desde já. Porque alguns empregos e algumas moças prosperam tanto no trabalho que o salário fica lá em cima. E quando vai casar, o salário do marido às vezes vai ser muito menor. E aí tem aquele peso. Irmãos, decida agora. Tenha isso claro no seu coração. Quando eu for me casar, eu não quero trabalhar fora. Amém? Amém, irmãs? Amém. O amém primeiro foi meio fraco. Dentro desse contexto ainda, do ser das mulheres serem boas donas de casa, eu percebo hoje que algumas irmãs às vezes querem ter o mínimo de trabalho, né? Não aprendem a cozinhar melhor, não aprendem a receber e hospedar. Alguns recém-casados entre nós estão precisando mostrar serviço, outros a esposa continua se matando, trabalhando fora, porque simplesmente não querem baixar o padrão de vida, e muitos desses estão endividados. Então, quero aqui animar as irmãs a que antes de serem boas profissionais do mercado, sejam boas donas de casa. Por outro lado, há rapazes que não têm nem carteira de trabalho, não se qualificam, não correm atrás. Às vezes estão desordenados antes do casamento, ainda quando solteiro, mas querem se comprometer, claro. Eu quero te dizer, homem, que antes de Deus te dar uma esposa, Ele te dá trabalho. Foi assim com Adão.
E é assim que vemos na Escritura. Provérbios 24, 27. Com Adão, porque Adão, antes de ter uma esposa, ele tinha que cuidar daquele jardim, ele tinha que vigiar aquele jardim. Aliás, ele já tinha dupla jornada de trabalho. Tinha que dar nome para aqueles bichos tudo. Pensa que o Adão era um cara atarefado. Mas Provérbios 24, 27 diz assim: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo, depois edifica a tua casa. Casa aqui não é moradia apenas, casa aqui é família. Então, para os homens, antes de Deus te dar uma esposa, Ele quer te dar trabalho. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura e depois edifica a casa. O casamento, ele deve ser encarado com muita seriedade, porque é para toda a vida. Deus não admite o divórcio ou o segundo casamento, amém? Irmãos, está ficando assim bem, uma introdução bem longa, mas nós vamos chegar lá naquele ponto onde vocês estão aguardando com ansiedade. Vocês ficam tranquilos, amém? Mas é bom, porque eu creio que antes de dizer o que nós temos que fazer, nós temos que falar o que Deus faz, amém? Bem, como iniciar esse processo? Irmãos, aqui, o presbitério deseja estimular ao máximo o relacionamento entre os solteiros. Na igreja tem várias casas abertas para vocês poderem se relacionar. Juntarem grupos de 10 moças, 10 rapazes, 6 moças, rapazes, se relacionar em casa, irem para as praças, podem pregar o evangelho, podem ter comunhão, podem se edificar, podem orar juntos, mas esse relacionamento, ele precisa, vocês podem reunir nas casas, tem tantos joguinhos interessantes que vocês sabem melhor do que eu, que vocês podem ter nesses ambientes de relacionamento, de amizade, para vocês se conhecerem um ao outro, independente até do pensamento do casamento, mas de construir amizades, de serem amigos. Uma igreja forte é uma igreja de amigos. Em tempos de adversidade, os amigos se guardam e se protegem. Amigos não se dividem. Amigos, mesmo quando entorta a coisa fica ruim, o que muitas vezes vai sustentar essa relação na igreja, entre nós, é a amizade. Somos amigos. É no ambiente de amizade em que nós vamos confessar os nossos pecados, vamos abrir o nosso coração, não apenas confessar os pecados, mas estar na luz, falar das dificuldades, das mazelas, das querelas, das intrigas do nosso coração. Por isso, nós estimulamos esses relacionamentos, o máximo, nas casas, nas praças, saiam juntos, vai comer pipoca junto, brincar, jogos, às vezes ver filmes. Como os filmes de hoje estão muito ruins, eu recomendo mais filmes evangélicos para você não ficar envergonhado, não ter nenhum tipo de constrangimento. Mas tem bons filmes cristãos para serem vistos. Vem filme junto, come pipoca, come cachorro quente. Mas estejam juntos. Aproveitem das casas que estão abertas, daqueles casais que recebem com alegria. Usufruam destas casas e dessa abertura, mas nós queremos estimular muito estes relacionamentos, é desejo nosso. Agora, vocês precisam de dizer, nós queremos relacionar, amém? Vocês querem relacionar? Amém. Pois bem, é neste relacionamento que vai começar a acontecer o processo de observação, amém? Antes de entrar nisso, eu queria falar de alguns critérios que nós cremos que um discípulo e uma discípula precisa ter para observar. Porque antes de achar a pessoa certa com quem se casar, você precisa de ser a pessoa certa com alguém se case, amém? Um dos primeiros requisitos é a maturidade física. Ou seja, tem que ser maior de idade, né, gente? No mínimo, ser maior de idade. Mas o conceito aqui é que o corpo
esteja já formado. Então, por isso que a gente fala de ser maior de idade. Mas o que nós temos que ter em mente, não é só essa questão do corpo estar formado, mas da maturidade. Porque, às vezes, é um grandão assim, com 25 anos, mas uma cabeça de 16, de 15. Às vezes é uma moça de 22, de 23, mas é uma dondoca, uma donzela, uma mini princesinha de 11 anos. Então, nós precisamos de entender que o requisito aqui, o critério, ele é importante, mas não definitivo. Amém? Segundo, é necessário que tenha recursos para sustentar uma família. E nós podemos explorar um pouquinho os recursos. Mas é óbvio que o cidadão que vai casar não pode depender dos pais para o sustento em moradia, do tipo, vou casar e vou morar dentro da casa do meu pai. Deus me livre. Ó, pegar a flecha e jogar o mais longe possível. É assim, por quê? Porque a Bíblia fala assim, deixará o homem seu pai e sua mãe. Agora você imagina, você casa, vem um agregado, uma agregada. Isso não está certo não, irmãos. Então, aqui o quesito é o seguinte, você, homem, tem que ter o mínimo de recurso, de dignidade, para poder sustentar uma casa. Eu estou falando aqui de juntar patrimônio? Não. Porque muitas vezes, nesse processo financeiro, a vida é ingrata, irmãos. Você pode estar ganhando hoje um salário de 5, 10 mil e amanhã ficar desempregado e não conseguir emprego. Ou seja, se você for avaliar um solteiro pelo salário que ele ganha quando solteiro, você vai pensar, nossa, o cara pode casar, está ganhando 8 mil reais. Não, está aprovado. O infeliz perde o emprego na primeira semana de casado. A sua segurança. Já era. Então, aqui a questão não é simplesmente poder aquisitivo. Eu considero alguns recursos, algumas coisas dentro do conceito da palavra de Deus. Primeiro, o rapaz precisa de ser trabalhador. Por quê? Você pode ficar desempregado, querido, mas se você for trabalhador, Deus vai te honrar e vai te dar emprego. Agora, se o rapaz também não para no emprego, minha irmã, abra o olho. Ele vai te deixar em dificuldade depois. Significa que ele não é bom de relacionamento, que ele é desatento, que ele é preguiçoso. Por quê? Não é normal, irmãos. Eu ainda sou da época. Eu sei que essa geração de vocês é aquela geração assim, que se mudar de emprego, não muda muito, assim, no conceito de caráter e tudo mais. Mas eu quero te dizer o seguinte, olha, eu sou de uma geração, eu só trabalhei em 2 empresas, 10 anos em uma, 10 anos na outra, e agora mais 9 anos na minha empresa, minha de Davi. Eu não mudei de emprego com facilidade, porque eu entendia que eu deveria crescer dentro daquela empresa. Então, os rapazes precisam de ter isso em mente. Você entra numa empresa, você precisa de pensar o que eu preciso de alcançar, como crescer, quais degraus a galgar. Nós precisamos de ter esse pensamento, aonde eu quero chegar? Eu comecei a trabalhar, irmãos, com 17 anos de idade. Aos 18 anos, eu já era gerente de uma pequena empresa. Trabalhei basicamente 18 anos da minha vida como gerente. E eu tinha 18 anos na época quando eu comecei a trabalhar. Mas pensa um cara que trabalhou. Então, o homem, rapaz, ele precisa de ser trabalhador. Esse é o princípio da palavra de Deus. Por quê? Se ele for trabalhador, ele é um engenheiro. Mas se precisar de capinar um lote, também ele vai capinar. Se precisar de mexer com concreto, ele vai mexer com concreto. Isso faz parte de um perfil de um macho, de um homem, de um filho de Deus. Então, homem tem que ter esse tipo de postura. Homem não é um ser delicado, delicado é para a mulher, amém? Os homens precisam, no que toca ao trabalho, serem fortes, vigorosos, bruto mesmo, no que toca a trabalho, tá? Então, aqui a questão dos recursos, eu não quero me prender a valores, nem me prender a essa questão do tanto que você possui, se você está obtendo patrimônio ou não. O que eu quero dizer é assim, seja trabalhador. De repente, você está terminando um curso, mas você não está trabalhando, mas de repente você pode se comprometer, porque é quase certo que você vai fazer um estágio, que o emprego vai vir, é algo que a sua profissão, aquilo que você escolheu, está bom no mercado. Então,
Isso aqui não são fatores definitivos, mas são critérios a serem também ponderados e observados. Então, não se trata de patrimônio, mas de ser trabalhador, né, de ter uma profissão já pré-definida, já um rumo, uma direção, nesse aspecto. E eu recomendo aqui também uma boa medida de fé, amados. Por isso, eu sempre estimulo, no caso dos homens, dos rapazes, a estudarem, a terem boas profissões, para que, quando você casar, você poder sustentar a sua casa e não ser sustentado pela esposa. A gente sabe que, em alguns casos, isso pode acontecer, podem ser momentos, mas isso é considerado momentos e exceções, e não uma regra. Um homem, ele é responsável pelo sustento do lar. Amém, rapaziada? Amém. Pois bem, Deus honra um homem dedicado e trabalhador. Pois bem, terceiro critério, maturidade emocional. Aqui o rapaz, ele precisa de ser seguro, capaz, responsável, cumpridor, fiel, trabalhador. Ou seja, não pode ser um adolescente que fica oscilando de pensamento toda hora. Então, por isso que a maturidade emocional é importante. No caso da moça, ela seja submissa, responsável, ajudadora em casa, mansa, tratável, fiel, ordeira, discreta e recatada. É claro que depois, na hora que eu for falar sobre o que observar, a gente vai voltar nessas características aqui. Mas o que precisa de estar claro é que tem que ter maturidade emocional. A última é maturidade espiritual, quarto critério. A maturidade espiritual é alguém de caráter santo, íntegro, alguém que tem abundante comunhão com Deus, compromisso sólido com Cristo, cuja vida está firmada nele, que ame a Deus e o reino de Deus. Alguém que não vê o casamento como uma solução para os seus conflitos emocionais e sexuais. Alguém que entende que o casamento é um relacionamento para dar, de renúncia, e não apenas para receber. O casamento é um lugar para servir e não ser servido. Há parênteses, tem homem que acha que a mulher é escrava, é subserviente. E tem mulher que acha que o marido só existe para fazer os caprichos dela. Então, o casamento é um lugar para você servir, para você fazer o outro feliz. Então, alguém que tenha o reino de Deus como prioridade. Alguém que seja maduro, que aprendeu a lidar com a oscilação do sentimento. Por isso, os adolescentes não estão prontos. Quando se é adolescente, se apaixona por semana. Uma semana é um, uma semana é outro. E às vezes, aqui só a título de abrir um pequeno parênteses, um adolescente, um jovenzinho, uma jovenzinha ter um sentimento, não é pecado. O que vai se tornar pecado vai ser a forma como você vai lidar com esse sentimento. E aí isso pode virar pecado na sua vida. Porque a Bíblia fala, não desperte o amor até que este esteja pronto. Agora, que é normal o adolescente se apaixonar, é óbvio, gente. Eu, na minha fase de adolescente, eu me apaixonava pelas minhas professoras. Elas tinham 40 anos de idade e eu tinha 13. Pensa num amor platônico, impossível. Adolescente é assim, extremamente vulnerável. Sentimentos, está tudo bagunçado lá dentro. Então, às vezes, ele começa a ter algum sentimento. Agora, como é que você vai lidar com isso? Converse com teus pais, converse com os teus amigos. Eles vão orar por você, porque o adolescente é assim, quando ele tem 14 anos, ele jura que ele encontrou o amor da vida dele. Ele fala assim, é com essa que eu quero passar o resto da minha vida, é a mulher perfeita, ou o homem perfeito. Mal sabe ele que na semana seguinte, passou, é outro, ou outro. Isso é adolescente, essa oscilação desse sentimento. Agora, então, ter isso e saber lidar com isso é a chave. Então, os pais depois que vão me ouvir, espero que saibam lidar com os filhos nessa fase, com sabedoria, com entendimento, porque os adolescentes ter esse sentimento não é errado. Está sujeito a isso mesmo. Agora, não vamos também alimentar esse sentimento.
Amém? Amém? Ok. Onde é que eu estava mesmo? Ok. Alguém que está consciente que seja um compromisso para casamento. Então, isso aqui tudo faz parte da maturidade espiritual. Alguém que sabe diferenciar amor verdadeiro, que tem a ver com ação e atitude, decisão, de paixão romântica. Imagina, o cara tem 22 anos, tem uma paixão romântica, vai lá, se declara para a moça, a paixão passa, uma semana depois já não tem mais a paixão. Defraudação. Isso é defraudação. Isso é alguém imaturo, emocionalmente, espiritualmente. Alguém que esteja preparado para mudanças radicais como deixar os pais, ir morar em outra cidade ou país, que se prepare para mudar financeiramente para pior. Porque mudar financeiramente para melhor, maravilha, ninguém tem dificuldade em relação a isso. Mas mudar para pior tem. Porque às vezes o contexto da casinha do papai tem mais conforto, tem mais privilégio. Mas a pessoa que é madura espiritualmente, ela tem que se preparar para deixar pai e mãe, para deixar a igreja onde congrega e ir morar em outra cidade. Porque hoje está tudo bem, você vai casar, está tudo num contexto de igreja, amanhã a sua empresa muda, amanhã Deus te manda para outro lugar, e aí a esposa que jurou acompanhar o marido para onde ele fosse, vai ter que acompanhar esse bendito em qualquer lugar que Deus o mandar. Então, ou seja, tem que se pensar nisso. Precisam se preparar para isto, e até para também fazerem novos amigos. Por quê? Porque depois que casa, às vezes os amigos agora serão outros, vão ser amigos casados. É claro, você deve continuar mantendo os seus amigos solteiros e ajudando eles, inclusive agora, abrindo a sua casa para que eles relacionem e que também possa casar. Mas você precisa de entender que a liberdade de solteiro você vai perder, porque você agora vai assumir as responsabilidades domésticas do lar. E são responsabilidades, irmãos. Então, isso aqui que se constitui alguns requisitos dentro do critério para se observar. Então, até aqui nós estamos no como observar. Então, eu falei de relacionamento, falei dos critérios e volta novamente no como observar. Irmãos, o como observar, ele vai ser nesse relacionamento que eu já citei. E aqui entra, talvez, a palavra-chave que você deve anotar, que é o prático da coisa. É aquilo que vocês estavam aguardando. O primeiro passo que nós entendemos que deve acontecer na igreja em Belo Horizonte é que essa observação inicial, ela seja discreta. Como? Nestes relacionamentos. Aqui, essa observação discreta é aquela observação onde você observa todos os rapazes e os rapazes observam todas as moças. Só que ele não fala para ninguém, ele não expõe isso para ninguém. Isso aqui é entre você e Deus. O que você está observando nesse momento? Tudo e todas. Você está atirando para todo lado? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você está observando comportamentos, virtudes que você espera encontrar no seu cônjuge. Então, quando você está num relacionamento, você vai perceber assim, por exemplo, hoje aqui, tem muitos fatos que se você que quer casar está atento, você vai perceber. Vou citar alguns. Como que a irmã ora? Qual que é a expressão de fervor desta irmã? Ela é uma com a congregação ou ela está contando quantas listas tem em cada forro desse? Ela está voada em relação à palavra que está sendo dada ou ela está concentrada? Ela trouxe um caderno de anotação? Ela trouxe a Bíblia dela?
Você está relacionando, querido. O que você está observando? É beleza física? Vai se lascar. Porque a beleza passa, irmãos. Essa carne aqui é como a erva. Floresce, de tarde está seca. Então, o que você está observando são virtudes, são atributos que você espera que seu cônjuge tenha. A beleza física faz parte, é óbvio. Mas o que você está vendo aqui são aquilo que Deus, é o caráter de Cristo na vida daquele que será o seu cônjuge. Então os rapazes, outra coisa, vou fazer só uma perguntinha de leve aqui. Qual a moça que preparou o próprio lanche para poder trazer? Pode levantar a mãozinha santa. Tem mais um aqui, ó. Bem, eu ia dizer assim, rapaziada, fica de olho, mas foi minha filha. Isso que eu perdi. Ó, papai está aqui, viu? Não, mas teve uma outra bendita aqui, graças a Deus. Eu estou dizendo isso porque, rapazes, fiquem atentos. Eu não estou falando que uma moça não pode recorrer à padaria. Mas eu estou dizendo que uma moça caprichosa vai fazer o próprio salgado e trazer para um lanche como esse. São os dotes, são as virtudes que Deus coloca nela. Amém? Eu quero que as moças digam amém, porque há algum ambiente entre nós. Esses dias, por exemplo, nós fizemos um café da manhã aqui, e eu que sou homem, eu observei. Apenas 2 irmãs fizeram o bolo e o pão de queijo e trouxeram, o restante tudo era de padaria. Não tem nenhum problema, mas isso para mim revela preguiça, má vontade. Isso para mim revela indisposição, porque as mulheres no reino de Deus precisam de ser prendadas e fazerem cada vez melhor. Amém, irmãs? Estou dizendo isso para vocês se dispuserem. Eu não estou colocando isso aqui como machismo ou como peso, mas como palavra de Deus, porque a palavra lá em Tito diz que as irmãs precisam ser boas donas de casa. Paulo chega a dizer que as mulheres se salvarão dando à luz filhos, sendo mãe. E ser mãe dá trabalho, cuidar de filhos dá trabalho. Deus não reserva para nós uma vida fácil. Então eu não tenho nenhuma dificuldade se numa exceção ou outra você recorre à padaria. Mas uma das irmãs que no café passado trouxe o lanche aqui, ela tem 2 filhos pequenos, recém-nascidos. Eu falei, poxa vida, as mais velhas estão quase precisando de aprender com as mais novas. Com exemplos assim. Então estou dizendo isso, porque isso para mim, rapaziada, fique de olho mesmo. Essas coisas que você tem que observar. Ficar atento em quem preparou o lanche, o cuidado que teve na hora de preparar o lanche, se a mesa foi arrumada ou não foi arrumada, como que ela se veste, como que ela se produz. São comportamentos que encontros como este aqui, se você está atento, você vai perceber. Agora, o que está acontecendo é que muitos estão relacionando, mas não estão vendo. Não estão se conhecendo nos pequenos detalhes. Moças, encontros como esse. Algum rapaz te ajudou, arrumou uma cadeira para você, vai te servir um copo de refrigerante, vai te servir um salgado. Os rapazes são cavalheiros, são servos. Na hora que ele estava cantando, ele estava mexendo no celular ou ele estava louvando? Ele é um no fervor, ele é um aqui como corpo, como igreja, ele é atento, ele é quebrantado, ele ora, ele tem nele vida, tem intensidade. Você percebe isso em encontros formais como este. Agora depois nós vamos ter um tempo do lanche, onde a comunhão é livre. Você precisa de abrir o teu olho. O que você espera encontrar no seu cônjuge? Estes encontros aqui, embora formais, proporcionam isso. Muito mais aqueles encontros informais. Você está na casa de alguém, comida de jovem, é só macarrão. Não, vamos juntar depois do encontro, é só macarrão. Eu já sei o que tem, é só macarrão.
Rapaz e moça, se esmeram, façam melhor. Mas nessas coisas eu fico observando. Eu estou na casa. Eu estou na casa dos irmãos. Eu, Reginaldo, eu observo, eu já sou casado, minha fase já passou. Agora eu observo assim, a louça está suja. Qual a moça que foi lá e se voluntariou para lavar? Depois do encontro aqui, quem vai organizar isso aqui? Qual rapazes que lavou a louça, que ajudou, que estava na casa? Irmãos, isso vai revelando as virtudes e o caráter de uma pessoa. Então, abram os olhos, saibam o que observar. A questão é que vocês estão no relacionamento, porque alguns podem pensar assim, não, mas não está relacionando, não, a igreja não está relacionando, a igreja está relacionando. A questão é que nos relacionamentos, vocês não estão vendo o que precisam de ver. Então, grupo caseiro, encontros de setor, nós queremos estender e abrir mais esses relacionamentos para as casas, para outros ambientes, mas é nestes relacionamentos que vocês precisam de abrirem os olhos e observar. Eu conheço rapazes que conquistaram a moça, sabe como? Tratou na vida da moça. A Cida do Wander casou com o Wander, o que chamou atenção nela no Wander foi que um dia o Wander a corrigiu. Vou expor o Wander aqui, depois você edita, eu então mando um joinha para o Wander. Rejane do Carlinhos casou com Carlinhos porque ela costurou os botões da camisa dele. Foi o que chamou atenção. O que você tem visto? O que você tem observado? Então, aqui eu estou te dando dicas, porque é neste relacionamento é que você precisa conhecer e observar. Você está na casa da moça, tem lá uma turma, como que é a sujeição dela aos pais? Qual é o serviço que você está vendo ela prestando à mãe naquele ambiente? Como que o rapaz, é o procedimento dos rapazes com os pais? A honra, a cuidado, são responsáveis? Moças, fiquem atentas. Então, é neste relacionamento, porque aqui a observação ela é discreta, é você estar vendo, olha, essa moça aqui é fiel, olha, essa moça aqui ela oferta, essa moça é generosa. Você está vendo isso aqui, é uma observação para todos. Vocês estão de olho uns nos outros. Não é vigiando, mas vendo. O Flávio usou uma frase que eu gostei muito, ele disse assim, observar é ver sem ser notado. Este período aqui é você observar sem que o outro perceba que você está observando. Então, aqui é uma observação que nós entendemos que ela precisa de ser discreta. A moça mora no outro setor, junta 5 rapazes, 6 rapazes, vai para o encontro setor da região, esteja juntos. Leve outras moças, vão em 2 carros, mas proporcione relacionamentos que te facilite essa observação discreta. Mas aqui é necessário que você faça isso com discrição e em oração, falando, Deus, me mostra. Senhor, abre os meus olhos. Eu quero achar alguém em que eu desejo tais virtudes. Então, aqui, os rapazes, as características que você gostaria de ter na sua esposa. Aqui eu quero te dar algumas sugestões, tá? Porque a esposa vai ser sua, não vai ser minha, então o critério é seu. Mas só para te ajudar, eu gostaria que você te dá algumas dicas, dizendo assim, olha, a moça é submissa, ela é responsável, ela é obediente aos pais. Se ela não obedece aos pais, ela não vai te obedecer. Ela é ajudadora, ela é mansa, ela é discreta, ela é fervorosa, ela é adoradora, ela é comunicativa, ela tem bom humor, ela é de oração, demonstra temor de Deus, é boa dona de casa, é caprichosa, é zelosa, é boa cozinheira. Aliás, deixa eu perguntar, já fiz a pergunta. A moça, o que observar no rapaz? E aí, rapaziada, abram o olho, fiquem atentos a essas dicas que eu acabei de citar aqui e aproveite o máximo disso nos relacionamentos.
Se a moça, se ela não é ajudadora, se ela não é boa dona de casa, você vai passar muita vergonha. Porque toda vez que você chamar um amigo para ir na sua casa vai estar bagunçada. Parece que passou um tsunami. Tudo espalhado, tudo desorganizado. Não sabe cozinhar, a comida sai ruim, crua ou sem tempero. Vai passar vergonha. Então, saibam o que observar. No caso das moças, fiquem atentas para você poder discernir e não se envolver emocionalmente. O rapaz, ele precisa de ser seguro. O homem que fica voltando a palavra toda hora, irmãos, é feio, viu? Sua palavra precisa ser sim, sim e não, não. Você deu sua palavra, cumpre. Você morra cumprindo, mas cumpre. A Bíblia fala que o cidadão do céu, Salmos 15, é o que jura com dano próprio e não se retrata. Essa palavra quer dizer o seguinte, é o homem que empenha a sua palavra e mesmo quando sofre o dano, não volta atrás. Às vezes volta atrás sem nem sofrer o dano, mas simplesmente volta atrás. Cadê a firmeza, irmãos? Seja a sua palavra, sim, sim, não, não. Que passar disso vem do maligno. Então o homem precisa de ser seguro, capaz, responsável, obediente aos pais e a Cristo. Por que ele precisa ser obediente aos pais e a Cristo? Porque ele vai ser o seu cabeça. E se ele, sendo o seu cabeça, não for sujeito a Cristo, que é o cabeça dele, você vai estar na mão de um homem. E aí que Deus tem misericórdia. Então você precisa de ver se esse homem é sujeito aos pais e sujeito a Cristo. Se ele sabe honrar os pais. Eu não estou falando de obediência apenas, eu estou falando de honra, de cuidado, de gratidão, dessas manifestações de gratidão aos pais, de honrar os pais, de reconhecer os pais. Ele precisa de ser trabalhador, fiel, honesto, ordenado, temperante, cordato, manso. As irmãs precisam ficar atentas, porque às vezes os rapazes se disfarçam e se aproximam de forma galanteadora. É o Dom Juan, ele veste a roupa do Dom Juan e ele chega manso. Ó, palavras dóceis nos ouvidos das irmãs. Rapaz, as moças têm alma de mulher, são mais frágeis emocionalmente. Quando você faz isso, com muito elogio, beijinho na mão, proteja as suas irmãs. Não brinque com o sentimento das moças. Eu quero te dizer o seguinte, que às vezes isso é só disfarçado, porque por dentro é um bruto, é um ignorante, é alguém que desrespeita os pais. Então você, moça, precisa ficar atento, porque às vezes os rapazes se aproximam de forma mais românticas, mais dóceis, mas é um iracundo, é alguém que não tem domínio próprio. E isso, você, moça, tem que ver isso antes de casar, porque se ele dá uma palavra dura para os pais, você corre o risco de apanhar, porque se ele desrespeita os pais que o criou, imagina o que ele vai fazer com você depois de casado, ele vai te humilhar. Então as moças precisam de ficar atento no que observar nos rapazes. Fique esperta, minha irmã. Então aqui, essa observação é a observação discreta, é entre você e Deus. Aqui você está observando tudo, comportamento, a vida de Deus, caráter de Deus, virtudes. E várias moças aqui, você vai olhar e pensar, essa aqui tem essa virtude, essa aqui tem outra, mas isso aqui você não fala com ninguém, isso aqui é entre você e Deus. E esteja orando a Deus, amém? Bem, dentro desse relacionamento aqui, em que você está observando, uma moça lhe chama a atenção. Você achou uma que você começa a considerar com maior atenção. E você então coloca essa moça diante de Deus. Peça a Deus que Ele lhe fale para você ser correspondido, que fale ao coração dela, para que ela corresponda àquilo que já começa a chamar a sua atenção. Aqui eu não estou falando que você vai chegar para essa moça e falar, eu te amo, não.
Pelo amor de Deus. Eu estou dizendo de algo que começa a brotar no seu coração, uma atração, um sentimento, um olhar, e as virtudes, você já descobriu isso, nesse relacionamento você já viu alguma coisa. O que está acontecendo? Em alguns casos, os rapazes não viu nada ainda, mas quer se aproximar para observar, e torna isso público. Não, meu irmão, aqui o que o presbitério entende é que nesse período aqui, é uma observação discreta, para você não levar um fora logo de cara. E depois eu quero te falar de uns outros pontos ligados a isso. Mas, essa aqui é a observação discreta. Então, peça a Deus. O próximo passo. Aconselhe-se com seus pais. Traga ao seu discipulador. Sujeite a sua vida antes de falar com a moça. Antes de falar com os pais da moça. Não seja precipitado. Sujeite isto ao conselho dos teus pais, se ele é discípulo ou não. Mas é teus pais. O primeiro que precisa ficar sabendo é teus pais. Isso é honra aos pais. Eu dizia para minhas filhas pequenas assim, olha, quando você se apaixonar, papai quer ser o primeiro a saber. Sou pai. Então, essa honra é dos pais, traga isso aos pais, traga aos seus discipuladores, traga a seu líder da igreja na casa. E aqui, irmãos, tem algo precioso, um conselhozinho. Normalmente, quando um rapaz está interessado numa moça, e ela é de outra casa, o líder liga para o outro líder, para saber assim, essa moça está observando alguém? Abre parênteses, a igreja, líderes, presbíteros, não tem autoridade para impedir ninguém de casar. A igreja não tem essa autoridade. Nós, como pastores e como os líderes, nós não temos autoridade para falar assim, Danilo, você não pode casar com a Melry. Mas nós temos conselho. A nossa autoridade aqui, ela é de conselho. Por quê, irmãos? O que nós podemos chegar é dar conselho, dizer, e aqui, quando você trazer isso ao líder, é para que o líder ligue e pergunte. Essa moça observa alguém? A autoridade destes irmãos é de conselho. Nós não podemos proibir um casamento quando o ambiente deste casamento é santo. Então, porque às vezes quer casar com um incrédulo, aí nós vamos dizer, bem, não tem como. Isso aqui nós não cremos, porque o ambiente aí já não é mais santo, é luz e trevas. Mas num ambiente de reino de Deus, pastores e líderes não tem como impedir ou privar alguém de casar. Então a nossa autoridade aqui é a autoridade de conselho quando o ambiente é dentro do arraial de Deus, ou até com irmãos de outra congregação, mas vai ser sempre um posicionamento de conselho. A nossa autoridade aqui é a autoridade de conselho. Então, aqui o líder, para que você vai falar com o líder? É para que ele cheque para você, é para que ele verifique se você está sendo correspondido, se essa moça não está observando o outro, se ela não está orando por outro, para que você não quebre a cara. Então aqui, querido, você vai fazer isso para que estes não apenas sejam cientes, mas que eles sejam os teus auxiliadores. Amém? Amém, turma? Então aqui é para você não ser precipitado, tá? Então converse. O próximo passo é você conversar com a moça. Então o líder lá já deu uma checada, falou assim, olha, ela está disponível. Então você pode chegar. Então você vai agora e converse com a moça. Converse com a moça primeiro, antes de falar com os pais dela. Vai que você fala com os pais dela e ela te dá um fora. Você queimou aí. Então, converse com a moça primeiro. Por quê? Porque agora já saiu da observação discreta para a observação pública. Se a coisa aqui deu certo, se a moça corresponde, ela está disposta a entrar nesse processo de observação, agora a observação se tornará pública. Aonde? Nos grupos caseiros em que vocês relacionam e no setor em que vocês congregam. Aqui é o processo de observação. Por que isso, irmãos?
para que você possa intensificar aquilo que você já vinha fazendo. Você não vai partir para esse relacionamento do zero, você já vinha observando antes. Lembra do item anterior, da observação discreta? Então agora vai ser observação pública, é para você, de fato, confirmar aquilo que você já vinha vendo. Isso aqui precisa de ser intensificado e de ser feito com a máxima qualidade e responsabilidade. Irmãos, esse ponto ele é muito importante. Por quê? Para você não casar sem conhecer o seu cônjuge. Isso aqui, a igreja precisa de favorecer este ambiente. Quando eu disse para você tornar isso, levar isso a teus líderes, é porque agora vocês vão relacionar com liberdade nos grupos caseiros. Vocês vão sentar aqui, está o grupo aqui acontecendo, vocês dois sentam um do lado do outro, conversem, falem dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus anseios, daquilo que você espera. Aqui você precisa de se dar a conhecer e a conhecer. E isso, irmãos, a igreja vai ser para vocês um lugar de proteção, um lugar onde vocês vão estar seguros e devem conversar livremente, e a igreja fica tranquila. Os dois estão ali, estão conversando, estão um do lado do outro. Porque a observação aqui, ela já se tornou pública. Nós não vamos levar isso diante da igreja, mas é pública nos grupos caseiros e no setor onde você se reúne. Agora, quando você for conversar com a moça ou o indivíduo, você não chega se declarando, eu te amo, eu estou apaixonado, você me conquistou. Não! Por favor, não! 500 vezes não. Você vai chegar, cada um vai fazer a sua abordagem, mas você não vai chegar já se declarando. Você vai falar assim, olha, eu percebi algumas virtudes, olha, eu tenho orado a Deus para casar. Chega de leve, sem se declarar. O que você acha de nós orarmos sobre isso? Vamos nos aproximar, vamos nos conhecer melhor. Você topa? Mas, por favor, não chega falando, ô minha rainha, minha princesa, ô meu chuchu, você me conquistou, pelo amor de Deus, gente. Meu docinho de coco. Aqui não é o momento para isso. Contenha-se, o propósito aqui é vocês se conhecerem, sem se defraudar, mas se conhecerem mesmo. Irmãos, eu considero esse período da observação pública mais importante do que o noivado. Você não vai conhecer a sua esposa no período de noivado. Você vai conhecer a sua esposa no período de observação. O noivado, você vai ver que o negócio passa rápido demais e você já entra numa corrida contra o relógio. No noivado, você já está se preparando para o casamento. Então, se você queimar essa etapa aqui da observação, você está correndo dos maiores riscos da sua vida, de entrar para um noivado, de levar isso diante da igreja, com 500, 600 pessoas como testemunhas, e aí no noivado você descobre que não era bem assim, que não era tudo aquilo, e aí você tem que ir diante da igreja para desfazer, pensa num trauma e numa vergonha, porque já envolveu família, já envolveu todo mundo. É traumático para ambos. Pensa uma marca ruim. Então, esse período da observação aqui, principalmente da observação pública, eu nem ouso aqui colocar um tempo, falar assim, é 3 meses, é 6 meses, é 1 ano. O que eu digo é assim, faça o que for necessário. É claro que isso aqui também não vai ser algo para o resto da vida, né? Mas faça o melhor que você pode fazer neste período de observação. Conheça o máximo, se deixe conhecer. Revele o seu coração. Aqui é o momento de oração, de você orar junto com a moça, da moça orar junto com você. É o momento de vocês conversarem sobre a palavra de Deus, sobre os sonhos, sobre realizações, sobre projetos, sobre anseios. Aqui é o momento. Feito isso, vocês irão depois para o noivado. E aqui eu queria fazer, talvez soe para alguns como ajuste. Porque nós dissemos assim, então vamos levar diante da igreja que vai ter um compromisso para o casamento. Eu quero dizer o seguinte, que esse momento
do compromisso para o casamento, ele é noivado. O peso disso, biblicamente, para nós como igreja, é de noivado. Não é menos do que isso. E um noivo, ele está comprometido para o casamento. Você não se compromete para noivar. Você noiva e fica comprometido. Quando você coloca aquele anel no dedo da moça de noivado, é o selo, é a garantia de que você vai cumprir a sua palavra. Então isso é noivado. Quando você vai diante da igreja, ali naquele momento, é noivado. E a partir dali você está comprometido para o casamento. Amém? Pois bem, então aqui, a observação discreta, o período do relacionamento. A observação agora se tornou pública, os líderes, os pais, você já foi até a moça, já conversou com a moça de forma recatada, sem se declarar, e você, então, agora vai entrar nesse relacionamento, e nesse relacionamento agora, nessa observação pública, você precisa se dar a conhecer o máximo. Então, tenham liberdade, a igreja vai proteger vocês, os líderes aqui serão teus auxiliadores, abrirão a casa, promoverão ambiente para vocês relacionarem, para estar junto. Então aqui você precisa saber o que cada um pensa, se querem filhos, quantos filhos, como é a fé, como é o temor. Aqui vocês precisam gastar tempo e tempo de qualidade. Orem juntos, leem a Bíblia juntos, estudem apostilas juntos. Eu acredito, irmãos, que isso aqui é o tempo onde a gente não precisa de ter muita pressa, de não serem precipitados. Nós tivemos alguns casamentos entre nós que, no meu entendimento, foram precipitados. E alguns foram até aconselhados a falar, rapaz, espera. Então, e estão pagando um preço muito ruim, porque eu entendo que essa etapa da observação pública foi literalmente queimada. Se envolveram emocionalmente, correram e hoje estão pagando um preço caro para poder se ajustar. Esses dias nós estávamos na casa de um casal, foi muito engraçado, porque a esposa estava conversando com as minhas filhas e ela disse assim, não, eu levei uns 10 anos para ajustar o meu casamento. E minhas filhas falaram assim, mas tudo isso? 10 anos para ajustar um casamento? Eu não estou dizendo, queridos, que os casados não tenham conflito, mas pensa, 10 anos para ajustar um casamento, é melhor ficar solteiro. Então, eu diria o seguinte, aproveitem esse tempo da observação, gastem o tempo que for necessário. Eu arrisco a dizer aqui, e depois o presbitério pode pensar assim, olha, 6 meses a 1 ano no mínimo, mas faça a coisa bem feita. Desde que esse ambiente de relacionamento seja santo, que vocês estão se conhecendo, se é da mesma congregação, vocês vão relacionar muito, mas esse período aqui ele não pode ser curto, e nem ser levado pelo sentimentalismo. Tem que ser um período de realidade, de qualidade. Amém? Bem, depois disso, o próximo passo é o passo do noivado. E aqui é onde se vai diante da igreja e será feito esse compromisso, esse noivado, então, diante da congregação. O risco, irmãos, que nós queremos evitar é de vocês entrarem num casamento sem se conhecerem. Quando essa observação estiver pública, gaste o tempo, aproveitem os encontros, fiquem a sós no meio dos irmãos, Esse é um ambiente de proteção. A igreja ali vai estar zelando, guardando, e vocês devem ficar livres, sem constrangimento para este relacionamento. Então o presbitério entende que o compromisso diante da igreja é o noivado, então você noiva e ali você está comprometido para o casamento. Então o noivado é o compromisso para o casamento, é o anel que você coloca no dedo como promessa de que você cumprirá a sua palavra, para que depois você não queime aí essas etapas da observação discreta, da observação pública, e entre nesse noivado e depois você possa voltar atrás, e aí vai trazer muitos danos. Amém? Eu queria terminar falando sobre comportamento entre solteiros e também aqueles que estão noivos. Qual que é o comportamento entre os solteiros? De santidade. No período de observação, vocês, por favor,
Estou falando daquela observação. Na observação discreta, irmãos, ninguém tem que saber de nada, é você e Deus, isso está claro, correto? Na observação pública, os irmãos vão estar sabendo. Mas eu queria dizer aqui de alguns cuidados. Quando você está observando publicamente, não fiquem no WhatsApp até tarde conversando. Por favor, tem um horário ali de coerência. Se está dentro de casa, não enfurna para dentro do quarto e fica com esse bendito do celular ligado dentro do quarto, conversando com a pessoa, não. Faça isso, está lá sentado no sofá, junto com teus pais, com teus irmãos. A conversa não é pública, mas está ali. Você está tendo, mas isso é para proteger, porque muitos se defraudam pelo telefone. Não faça declaração do tipo, oi minha linda, como você acordou nessa manhã? Ô meu docinho de coco, como você está nesse dia? Não é tempo disto. Esse período da observação não é para isto. Então, aqui, você minha preciosa, acordei pensando em você. Você devia ter acordado pensando em outra coisa, no seu trabalho, em Cristo. Mas me ajuda, né? Rapazes e moças, se protejam. Não se deixe levar pelo sentimentalismo e paixões transitórias. Sede santos. Efésios 5,3 diz assim, mas a impudicícia, o que é a impudicícia? É a falta de pudor, de moral, é a indecência, é a falta de honra, é a desonestidade. O texto diz assim, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Esse é o comportamento que deve ter entre os solteiros, não se defraudarem, mas se tratarem mutuamente com honra e santidade. O comportamento dos noivos. Os noivos não são casados, devem se tratar como irmãos, com toda pureza. Não é permitido nenhum contato que provoque excitação ou sensualidade. O presbitério de Belo Horizonte entende que uma vez noivo, a única liberdade que se dá é de pegar na mão, principalmente para demonstrar proteção e cuidados em ambientes públicos, fora do Arraial dos Santos. Está claro isso? E aqui eu faço uma advertência. Alguns noivos, eu vejo moças deitando no peito dos rapazes, cotovelo apoiado na coxa, muito próximo, cheirando o cabelo, um contato assim muito, muito agarrado, muito íntimo. Eu quero te dizer que homem, moças e rapazes juntos, é 30 segundos de vacilo e você põe uma vida de pureza no lixo. Uma vida de santidade é jogada fora por um descuido, por um vacilo. Moças e rapazes juntos é igual fogo e gasolina. Essa aproximação não é boa, você já está noivo, já está garantido. Contenha-se, é só mais um pouco. Então, para mim, não defraude os outros jovens, não defraude os solteiros. Evite esse contato, o único contato que nós recomendamos e entendemos é segurar pela mão, nesses ambientes, principalmente ambiente público, para você dizer assim, é minha, está protegido, está comigo, está guardado, não vem botar o olho não. Esse é o sentido de pegar na mão, mas nenhum toque que provoque excitação ou lascívia. Esse é o comportamento na casa de Deus e no reino de Deus. Por último, não fiquem sozinhos, não peguem ônibus sozinhos, mas sempre acompanhados. Aí você pode pensar assim, não, mas o ônibus estava cheio de gente. Eu digo, tinha mais discípulo? Não fiquem a sós. Isso aqui, irmãos, para mim, vem uns com aquelas desculpas esfarrapadas assim, não, mas ficou tarde, e ela ia ficar no ponto de ônibus sozinha. Então, aí eu tive que ficar com ela, porque como irmão eu tinha que protegê-la. Isso é uma desculpa esfarrapada, porque uma moça sensata não se coloca nessa posição de insensatez de ficar até tarde na rua, fazendo o que e com quem.
Então isso é desculpa esfarrapada que pode te colocar numa situação de risco para o pecado. Então assim, isso para mim não cola. Então assim, olha, não fiquem sozinhos. Não, quando eu digo não ficar sozinhos, é sozinho fora, porque você vai ficar sozinho no meio dos irmãos. Nós estamos aqui nesse ambiente, você pode pegar a sua cadeirinha, sentar ali do lado dela e ficar. Está guardado, estão a sós, mas estão no ambiente, no meio da congregação, e a congregação aqui é proteção e cuidado. Então, em hipótese alguma, não, eu tive que levar ela para a casa dela, porque ficou sozinha, eu tive que dar uma carona para ela, balela. Você, moça, não se coloque em risco, proteja os rapazes, vocês rapazes, cuidem das moças, saiam em grupos, é a famosa vela. Amém? Então assim, tenham velas, é os seus amigos, lembra dos amigos? É nessas horas que os amigos vão servir, criatura. É nessa hora que você precisa ter muitos amigos, muitas velas, que vão cuidar de você e vão te proteger. Mas não fiquem sozinhos, não fiquem expostos. Eu quero dizer que o bom senso vai guardar vocês. Eu queria ler um último texto. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador do sangue. Quais coisas? Lascívia, prostituição. Deus se torna o vingador, porque quanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Amém? Por último, você solteiro, cuida das coisas do Senhor enquanto solteiro. Atenda ao chamado daquele que te comprou. Cristo é tudo. Lembra disso? Cristo é tudo. Quem tem Jesus tem a fonte da vida, tem a fonte da alegria. Ele é o sol da justiça, Ele é o sumo pastor que pastoreia a nossa alma nos dias difíceis. Nós temos o Espírito Santo, que é o outro consolador. Você que é solteiro, se dedique às coisas do Senhor com intensidade na sua solteirice. Cuide das coisas do Senhor, viva a vida, não vegete. Viva a vida com intensidade, viva a vida do reino de Deus com fulgor, com disposição. Invista em relacionamentos no meio do reino de Deus, cresça em amizade. Mas o solteiro cuida das coisas do Senhor. Quem disse isso foi um solteiro ou um viúvo, que foi Paulo. Então há um lugar de felicidade, de realização, enquanto solteiro. Amém? Recapitulando então os passos: observação discreta, é o período do relacionamento onde você observa tudo em todos, e você está orando a Deus, e essa observação é entre você e Deus. Segundo passo, a observação pública, onde você vai trazer isso a conhecimento dos seus pais, a conhecimento dos líderes, para que esses te auxiliem, principalmente no contato com a moça, para saber se você é correspondido ou não. E essa observação se dará no setor, se oficializará no setor em que você reúne. Terceiro passo, depois dessa observação, é o noivado. Simples, não é? Falei de muita coisa, mas os passos são simples. Amém?